A seguir, Hora da Notícia. Estados buscam alternativas até no STF para enfrentar crise financeira. A carteira de identidade vai mudar a partir de março e a gente fala hoje sobre quais são as alterações. Ainda é alto o número de residências que não fizeram a conexão à rede de esgoto em Passo Fundo. E a gente fala sobre o assunto ao vivo aqui no estúdio com o superintendente da Corsan, Aldomir Santi. E ainda na série de reportagens sobre opções de atividades físicas, hoje vamos falar sobre os benefícios da caminhada e da corrida. Hoje é sexta-feira, 8 de fevereiro, é Hora da Notícia. A identificação civil de todo brasileiro é através da carteira de identidade e esse documento vai passar por mudanças a partir de março. O Jean Marmentini tem as informações. A partir de 1º de março, você que vai fazer a carteira de identidade tem mudanças. É opcional, você pode escolher se você quer na sua carteira o número do Cartão Nacional de Saúde, a carteira de motorista, o número da carteira de trabalho, do certificado militar, do título de eleitor, o número do PIS/PASEP, do CPF. Pode incluir também se você quer as condições peculiares de saúde, por exemplo, tipo sanguíneo e o fator RH. E nos casos de pessoas que querem incluir o nome social, também pode na carteira de identidade. Por isso a gente está aqui no IGP de Passo Fundo para falar com a Daiane Portela Ferron. Ela é papiloscopista. O que seria isso? É uma perita em digitais. Daiane, tudo bem contigo? Tudo bem. A gente nota que o movimento é grande, né? As pessoas estão vindo procurar para renovar a carteira, porque extraviam ou querem fazer uma carteira nova. O que é? O nosso movimento ele é maior nas férias, mas o ano todo as pessoas procuram para fazer identidade, principalmente porque perdem, ou porque foram furtadas, roubadas, ou mesmo para atualizar o estado civil delas. E se eu quero fazer uma carteira de identidade, eu tenho que trazer o que aqui? Os teus documentos básicos, que é a certidão, de acordo com o teu estado civil atual, e o CPF, fora daí toda essa documentação nova que a gente vai poder incluir. Agora, se eu quiser então incluir na minha nova carteira todos esses números de documentos, eu tenho que trazer todos eles? Originais. E quando for doença que pede ali, tu tem que trazer o laudo do médico. Também a tipagem sanguínea tem que ter um exame com o CRM do médico. Tem que ser tudo original e de preferência em bom estado. Não adianta trazer ela toda rasgada que vai ter que pegar uma nova. A partir de 1º de março, essas mudanças? A partir de 1º de março, as carteiras vão vir com esses opcionais. Quem quiser colocar, a gente acrescenta trazendo a documentação. Ok, Daiane, muito obrigado pelas informações. A gente falou com a Daiane Portela Ferron e olha só, é importante destacar que ela me dizia aqui antes, né? Se você vai vir aqui fazer a tua carteira, tem que trazer os documentos básicos. No caso, se você é solteiro, a certidão de nascimento. Se você é casado, esquece a certidão de nascimento e traga a certidão de casamento. Se você é divorciado, o que vale é a certidão de casamento com a averbação do divórcio. A gente volta para o estúdio. E a Corsan segue com o trabalho de ampliação das obras da rede de coleta e tratamento do esgoto aqui em Passo Fundo. Mas para que esse sistema funcione, é preciso que as residências façam a conexão a essa rede de esgoto e ainda é grande o número de residências que precisam fazer essa ligação. A gente fala hoje sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o superintendente da Corsan, Aldomir Santi. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Muito obrigado. Aldomir, qual que é o balanço sobre as obras da Corsan em relação ao tratamento de esgoto aqui na cidade? Então, aqui em Passo Fundo nós estamos implantando redes coletoras, enfim, os sistemas de tratamento de esgoto já há um bom tempo, né? Nós avançamos em alguns períodos e agora, então, a gente se deparou com essa questão, então, das pessoas não se ligarem, né? A Corsan vem investindo em obras e as pessoas, apesar dos incentivos, dos prazos que foram dados, as pessoas não estão se conectando. Então, há um bom tempo atrás já, a Corsan, juntamente com a Gerges, fez um estudo, uma análise e vê como seria viável, como seria mais fácil fazer
com que as pessoas aderissem à ligação de esgoto, né? E por isso que nós estamos implantando agora essa cobrança pela disponibilidade, que é o quê? Quando o morador tem uma rede de coletora na frente da sua residência, ele vai ter que se ligar, sob pena dele pagar uma tarifa o dobro de que normalmente está ligado. Então, esse é a campanha que a gente está fazendo. Vamos divulgar agora por um período de 60 dias, só divulgando, informando a comunidade, os moradores que vão ser atingidos por esse programa. E a partir de março, então, eles vão receber uma notificação na sua residência. Eles podem ficar tranquilos em casa, eles vão receber uma notificação e daí sim vai começar a contar o prazo, então, para a cobrança pela disponibilidade. Quantas residências aproximadamente precisam fazer essa ligação e em quais bairros elas estão? Nós temos em torno aqui em Passo Fundo, um pouquinho mais de 10 mil economias, residências que estão aptas a se ligar, se conectar e não fizeram. Os bairros são principalmente o centro, Anes, Fátima, Vergueiro, Rodrigues, São José, mais ou menos nesses bairros que tem maior incidência de residência que não estão ligados ainda. Aldomiro, e qual é a alegação das famílias? Por questões financeiras? Elas ainda não sabem que tem que fazer essa ligação? Qual que seria o motivo? Algumas famílias nós já notificamos até por 2 ou 3 oportunidades e mesmo assim não fizeram. Eu acredito que seja porque não dão a devida importância, né, para o esgoto. Quanto dão para a água, que a água é necessária, a água é importante, e o esgoto eles deixam em segundo plano. E por isso não fazem as ligações, né? Mas o objetivo é fazer com que eles se liguem para a gente melhorar o índice de tratamento da Corsã, do Estado, e para beneficiar o meio ambiente, enfim, né? Tanto se fala em preservar o meio ambiente, né? Nós começamos a implantar o sistema de tratamento de esgoto em Passo Fundo, aqui próximo do rio Passo Fundo, exatamente para despoluir, né, todas as captações que contribuem para o rio Passo Fundo. E então agora está a oportunidade da população também contribuir para que a gente possa, né, despoluir o nosso rio Passo Fundo. O morador que tem alguma dúvida, como é que deve proceder com essa ligação, tem algum contato que ele possa pedir uma orientação? Tem o 0800 da Corsã e também no site da empresa da Corsã eles podem consultar ou ir até o escritório, né, ali na Chicuta, e pegar todas as informações necessárias. Então o morador pode ficar tranquilo, tem aí o prazo, vai ser notificado e se não for, então passa a pagar em dobro então a tarifa. Exatamente, ele vai ser notificado, ele vai ter um prazo, né, ele vai ser notificado, ele pode fazer a sua ligação, e em fazendo a ligação ele vai lá na Corsã para assinar um contrato, porque é um serviço novo, o tratamento de esgoto, assim como tem o recolhimento de lixo, tem energia elétrica, tem abastecimento de água, também agora quem se ligar vai ter a coleta e o tratamento de esgoto. Então é um serviço novo, eles vão ter prazo, vão ter desconto, benefício, carência, enfim, a Corsã está fazendo de tudo para que as pessoas se liguem, né? Isso é que nós queremos. O nosso objetivo principal é esse. Tá certo. Obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Obrigado. Os estados buscam todas as alternativas para amenizar os problemas de caixa. Quem nos traz essas informações é a jornalista Zumara Colucci. Zumara. É isso mesmo, Kelly. 7 governadores de 7 estados entregaram ontem ao presidente do STF, Dias Toffoli, uma carta em que pedem a aprovação da permissão para reduzir a carga horária dos servidores e também os salários. É que no dia 27 de fevereiro, o STF vai julgar uma ação nesse sentido e os estados e os governadores estão contando com esse alívio nas contas. O governador Eduardo Leite, por exemplo, ontem, porque o Rio Grande do Sul é um desses estados, declarou que hoje a maioria dos estados que enfrentam dificuldades e crises comprometem em 70% a sua folha de pagamento com o orçamento. É uma situação inviável. Essa é apenas uma das atitudes tomadas pelos governadores
cujos estados estão enfrentando problemas financeiros para enfrentar essa situação. Mas são medidas paliativas. O fato é que o país precisa de um novo pacto federativo para que os estados tenham compensação da União de valores que a União deve a eles e também da Lei Candir. Se não resolver o problema do pacto federativo, são só medidas paliativas. É como se fosse empurrar com a barriga um problema que vai se agravar logo adiante. Tá certo. Obrigada pelas informações, um bom fim de semana e até segunda. Até segunda, Kelly. E depois do intervalo, a gente mostra os benefícios da caminhada e da corrida. Nós já voltamos. E as temperaturas voltam a ficar elevadas em Passo Fundo e região. Veja os detalhes da previsão do tempo para o fim de semana. A previsão do tempo para o sábado em Passo Fundo é de céu limpo, com bastante sol, sem chuva, mínima na casa dos 16 graus e a máxima que chega a 31. O domingo será de calor intenso em Passo Fundo. Previsão de sol com aumento de nuvens pela manhã. Não está descartada pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas mínimas ficam na casa dos 17 graus e a máxima chega a 32. Estão abertas as inscrições para o cursinho pré-vestibular popular e comunitário da UPF. As inscrições podem ser feitas de 18 a 22 de fevereiro e outras informações você consegue nesse e-mail que aparece aí na tela. Com os pequenos, o lema é melhor possível. Com os adultos, sempre alerta. É com esse pensamento que os escoteiros estão em mais de 200 países pelo mundo. E você vai rever agora uma reportagem sobre um grupo aqui de Passo Fundo. Todo sábado é assim. Faça chuva ou sol, esse grupo se reúne neste local na Praça Antonino Xavier em Passo Fundo para aprender e melhorar como pessoa. E é uma prática que começa cedo. Na sede do grupo de escoteiros guaranis está toda a estrutura necessária para as atividades escoteiras. Tem a secretaria e as salas destinadas a cada uma das categorias dentro do escotismo. Os pequenos são chamados de lobinhos. Entram aos 6 e ficam até os 11 anos. E como lobos que são, formam uma alcateia, com 4 matilhas de 6 lobinhos cada uma. A gente brinca com todo mundo, a gente se diverte bastante. A gente passa o maior tempo do nosso sábado aprendendo e brincando, fazendo os dois ao mesmo tempo. Aprendendo fazendo novas amizades, fazendo muitas coisas muito legais que a gente aprende para o nosso longo da vida. No escotismo, o lobinho aprende sobre a natureza, a viver em grupo e a desenvolver liderança. É no livro de Jangal, que retrata as aventuras de Mowgli, o menino lobo, que está inspirada a organização do ramo lobinho. O escotismo, na realidade, ele é uma parceria com a escola, com a família e com o escotismo. Então o lobinho tem que ir bem na escola, tem que ajudar em casa e, obviamente, ir bem nos escoteiros. E você tem um nome, né? Você é chamada de Aquelá, né? Isso, Aquelá é a chefe da alcateia. No caso, é o lobo que comanda todos eles, mas comanda por aquele lado bom, ele que mostra as leis da alcateia e eles cumprem. Dentro da divisão do escotismo, além do lobinho, tem os ramos escoteiro, sênior e pioneiro. A tropa escoteira Guarani é formada de 4 patrulhas: Tigre, Leão, Fênix e Águia. São jovens com idade entre 11 e 14 anos, e cada tropa tem 8 membros. Aqui no Grupo Guarani, a tropa sênior também tem seu espaço, e é composta de meninos e meninas com idade entre 15 e 17 anos. Só depois, aos 18 anos de idade, é que o escoteiro vira pioneiro, e segue até os 23, quando só então vira chefe no escotismo. Eu fui lobinho, fui escoteiro, passei por todas as fases e hoje estou na presidência. Então é importante comandar todo o pessoal, né? Os adultos que fazem o escotismo hoje no nosso grupo, né? O criador do escotismo foi Robert Baden-Powell, em 1907. General inglês, trouxe para o movimento escoteiro os elementos positivos do militarismo, como a camaradagem, iniciativa, coragem e autodisciplina.
Esse sistema é desenvolvido em 216 países no mundo e envolve mais de 50 milhões de pessoas. O movimento escoteiro é formado de valores e normas que regem atitudes e incentivam os membros a serem melhores com as pessoas, a natureza e os animais. O importante hoje de uma criança no escotismo é em virtude de estar em contato com a natureza, fazer amizades, aprender desde cedo a se virar, como eu digo, a amarrar o sapato, fazer comida, aprender a fritar um ovo, fazer um arroz, né? Que é o básico, né? E isso todos os nossos escoteiros e lobinhos aprendem desde cedo, né? O grupo de escoteiros guaranis foi formado em novembro de 1928. Este ano vai completar 90 anos de atividades. E só aqui na praça está instalado há 40 anos. E sempre aos sábados, das 2 às 5 horas da tarde, o grupo promove ações educacionais. E tudo começa com o hasteamento da bandeira. E depois, o arriamento no fim dos trabalhos. Aqui uma prova de bastão elétrico, uma espécie de cabo de guerra circular para testar a força e a habilidade do escoteiro. Mais uma vez. Os escoteiros guaranis de Passo Fundo são reconhecidos pela União dos Escoteiros do Brasil como um dos melhores grupos do país. Conta hoje com 85 jovens e 27 adultos. O criador do movimento já dizia lá atrás que não existe ensino que se compare ao exemplo. E aqui tem lista de espera, o que mostra o interesse de pais e filhos pelo escotismo. Talvez porque as famílias estão percebendo a necessidade de buscar outras alternativas ao computador e à internet. Vai ficar o ano inteiro, nos ensinam a salvar, nos ensinam a salvar. Agora a gente fala de atividade física, da corrida e da caminhada, esportes extremamente democráticos que quase todo mundo pode praticar, só que requer também alguns cuidados. Veja só. Caminhar ou correr? Eis a questão. Talvez esses estejam entre os esportes mais democráticos. Qualquer um pode, não tem contraindicação. Mas sim, como em qualquer outra atividade, tem que ter alguns cuidados. A melhor parte é que é de graça, você só vai precisar de um tênis de qualidade que não cause tanto impacto com o chão. Usar protetor solar também é importante. E claro, o ideal mesmo é sempre consultar o médico antes de sair caminhando ou correndo por aí. Depois, se o objetivo for correr com mais frequência, o ideal é contar com o apoio de um profissional da educação física. A caminhada ela deve ser de maneira progressiva, ao natural de cada um, das intensidades que podem progredir a uma corrida leve, mas sempre de acordo com a faixa etária, o rendimento, a questão do peso, tudo isso deve ser levado em consideração. Uma pessoa que fica o dia inteiro, por exemplo, trabalha o dia todo fechada no escritório, ela não vai chegar na pista e começar a correr sem limites, né? Ela vai ter que ter a medida certa do seu treino, não quer dizer que tem que correr 1 hora por dia, daqui a pouco 15 minutos, meia hora já são suficientes para a gente ir adaptando com o tempo. E como resultado, tanto caminhar quanto correr tem muitos benefícios. Melhora a questão do rendimento físico, condicionamento cardiovascular, condicionamento de peso, a liberação das endorfinas, né? Tudo isso são alguns dos benefícios que a atividade física traz, além de até o próprio rendimento no trabalho, né? E a melhor parte é que a caminhada e a corrida combinam muito bem com os dias mais longos, típicos do verão. E a gente segue essa série de reportagens sobre opções de atividades físicas na próxima semana. Na segunda, nosso assunto é futsal. O programa de hoje termina aqui.
As principais notícias apresentadas pela UPF TV você confere no programa A Semana, hoje, amanhã e no domingo. A gente volta na segunda, ao vivo, ao 12h30. Até lá!